A paz de Cristo. Deus abençoe, povo de Deus abençoado. Você acaba de entrar no canal Júlio César, Sua Verdade. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da Andressa Urach. Andressa Urach, para quem não conhece, é uma mulher muito famosa, que congregou na Igreja Universal durante 6 anos da sua vida. Ela congregou lá durante 6 anos da sua vida. E o que aconteceu com a Andressa Urach? Quando eu coloco assim, no tema do vídeo, agora será o fim para a Igreja Universal, irmãos, nem sempre o fim de uma igreja, é quando ela fecha, mas ela pode ser o fim diante da presença de Deus e perdendo a credibilidade não somente diante do Senhor, mas também diante dos olhos das pessoas, né? Andressa Urach ficou 6 anos na Igreja Universal. Foi uma época em que ela esteve muito doente, internada à beira da morte, e a Igreja Universal se aproximou dela, né? A sua família era de lá, é de lá até hoje, se aproximou dela, onde ela começou a congregar nessa igreja, e segundo o seu relato, ela diz que perdeu tudo dentro da Igreja Universal. Não sou eu que estou falando, mas é relato da irmã Andressa Urach, né? É relato dela. E eu gostaria de colocar aqui para vocês ouvir um pedacinho. Eu recém tinha doado na última Fogueira Santa, Danilo, todo o meu salário, que era 12 mil reais. E eu tinha doado o meu último carro, porque assim, eu doei a Porsche Cayenne, eu doei a Land Rover, eu doei um Fluence que eu tinha, e eu doei o i30 blindado, que era o meu último carro. Tá? Em 6 anos. Porque assim, a cada 6 meses eles pedem o teu tudo. Danilo, eu amo Jesus. Eu queria falar de Jesus 24 horas. Eu queria estar na África falando de Jesus. Eu queria dar a minha vida para Jesus. Só faltou a minha casa. E eu me senti um objeto. Porque eu não quis ir para a política. E eu me senti assim, porque uma pessoa me disse assim, ó, tu é mais útil fora da igreja do que dentro. Aí eu fiquei pensando assim, o quê? Um ser humano define o meu chamado? E aí eu disse não. Começaram a querer te usar a sua fama? Retaliação eu sofri. Entendi. Mas eu nem gosto de falar sobre isso, porque assim, na Bíblia fala que a gente tem que perdoar. Me tira uma dúvida, você dá porque tem medo de Deus? Medo de Deus. Porque assim, ó, eles usam muito as passagens bíblicas, tipo, Abraão deu filho. Abraão foi lá, deu Isaac, foi matar Isaac, e Deus foi lá e salvou. Eles usam muito passagens assim. Mas se fosse igual a Abraão, quando você fosse tirar seu carro, Deus aparecia e falava. Escutaram, irmãos? A Andressa Urach, ela estava, nessa ocasião, no programa de televisão, dando uma entrevista e dizendo que perdeu tudo, mais de 2 milhões de reais. Deu todos os carros dela, né? Deu todos os carros dela dentro da igreja. Como ela mesma está afirmando, e a gente sabe, né? Eles usam textos isolados da Bíblia para poder seduzir e enganar as pessoas que têm a mente fraca, né? Dizendo que Abraão deu Isaac, o único que ele tinha, a coisa mais preciosa, o único filho que tinha, a coisa mais preciosa que ele tinha, ele deu para Deus. Nisso eles conseguem fazer a cabeça das pessoas para que as pessoas dêem o seu tudo, aonde de 6 em 6 meses as pessoas é feita uma lavagem na cabeça, né, uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, claro, não de todas, mas algumas que têm a mente fraca, como ela, a dar o seu tudo na igreja. Ela deu tudo, ela deu vários carros. Em outra entrevista, ela disse que deu bolsas que valia 24 mil, ela deu de 4 a 5 bolsas para a igreja fazer leilão. E o que eles prometem, irmãos? Eles prometem que você vai ser o homem mais rico da terra.
eles prometem, diz, que você vai ser a pessoa mais poderosa da terra, usando vários textos isolados da Bíblia, né? Levando a nossa irmã Andressa Surak ao fundo do poço para a miséria. Ela mesma fala isso, né? É só Deus para ter misericórdia. As pessoas que frequentam essa igreja, se elas não tiver a mente firme, eles fazem uma lavagem na cabeça das pessoas, levando todo o bem material que as pessoas têm, dizendo que Deus ele vai dar em dobro, colocando testemunhos que não são verdadeiros e fazendo as pessoas acreditar naquilo que a Bíblia ela não diz. Usa-se muito aquele trecho de Deuteronômio 28, e há de ser que se hoje ouvides a tua voz, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje o Senhor te manda, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito você vai ser ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do teu ventre, bendita a tua amassadeira, bendito o fruto dos teus animais. Tu sempre estarás em cima e nunca embaixo. Você vai ser cabeça e não cauda, diz o livro de Deuteronômio. Tu emprestarás a muita gente, mas tu nunca tomarás emprestado. Só que esse texto não é um texto para a igreja. Esse texto é uma profecia, é uma palavra voltada para a nação de Israel. As pessoas não colocam na cabeça, preste atenção, analisa comigo para depois você não me criticar. Quando o texto diz assim, tu estarás sempre em cima, vai ser cabeça e não cauda, se essa palavra fosse para se cumprir na vida da igreja de hoje, todos nós tínhamos que ser patrão e não empregado. Não era para a gente ser empregado, era para a gente ser patrão. Todos os membros da igreja tinham que ser patrão e não empregado. Guardar todos os mandamentos inclui a lei do sábado. A igreja não guarda o sábado. Inclui todos os mandamentos da lei. Tem mandamentos da lei que a igreja não guarda, né? Então, não é uma profecia para nós, é uma profecia voltada de promessa terrena para a nação de Israel. Então a nossa irmã Andressa Surak, ela foi para o fundo do poço, foi para o buraco. Hoje ela se encontra doente no hospital, né? Ela está doente, está internada. Vamos aproveitar também para a gente estar apresentando a vida dela nas mãos de Deus. Ela se encontra internada com um problema gravíssimo, né? Um problema gravíssimo. Vamos pedir ao Senhor para que Deus use de misericórdia para com ela e venha fortalecer a sua filha e trazer ela de volta para a sua presença, né? De volta para a sua presença. Porque, irmãos, a irmã Andressa Surak é uma mulher de uma posição financeira muito alta. É uma mulher famosa, né? É uma mulher muito famosa. É uma mulher muito famosa. E a igreja se aproveitou dessa situação para poder arrancar tudo que ela tem. Ela mesma diz que colocou na justiça para ela conseguir de volta o que ela deu, né? Porque na verdade a pessoa não dá, é feita uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa e é arrancado através das palavras, porque a maior arte que existe hoje é a arte da oratória, a arte de seduzir com palavras a mente da pessoa e fazer a pessoa fazer tal coisa usando a palavra do Senhor, usando a palavra de Deus. Eu muito bem poderia pegar muitos textos isolados e enganar, né, para o meu benefício próprio, mas nós não podemos fazer isso, né? Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 7. Olha o que Paulo disse, isso essas igrejas não pregam. Porque nada trouxemos para este mundo, e é verdade que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em muitas tentações e enlaçam em muitas concupiscências loucas e nocivas que afundam os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça
Alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade e a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado. É o que Paulo está dizendo. Tendo, porém, sustento, porque nada trouxemos para esse mundo, e é verdade que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com esse contente. Mas os que querem ser ricos caem em muitas tentações e em laços do diabo, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que afunda os homens na perdição e ruína. Quem é que ganha dentro disso tudo? É os membros da igreja, é os obreiros da igreja, é aqueles que fazem essas reuniões dentro da igreja, é aqueles que fazem a reunião da Fogueira Santa que ganha. Não, irmãos, infelizmente, sabe quem que é que ganha? É só a liderança, é só os que estão lá no alto do poder, é só aqueles que estão como liderança máxima da igreja, que estão podre de rico, estão andando de helicóptero, estão andando de carros importados de R$1 milhão, estão com fazenda gigantesca, milionária, com mansões em tudo quanto é lugar, e é só eles que ganham, porque infelizmente arranca o dinheiro do povo. Eu conheci uma mulher aqui perto de onde eu moro, ela deu o carro, deu o apartamento, ficou sem nada, e colocou na justiça, e ela ganhou, graças a Deus, ela ganhou, e a igreja teve que devolver o dinheiro do carro e o dinheiro do apartamento, né? É isso que a irmã Andrea Surak está fazendo também, né, irmãos? Não é todo mundo que tem a mente firme e conhece a realidade da palavra de Cristo. Deus não promete riqueza para ninguém. Nós não temos nenhum texto bíblico que Deus promete riqueza. Jesus, ele disse assim: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentados. Quando você serve a Deus de verdade, busca o reino de Deus e a justiça de Deus, automaticamente é natural que Deus te abençoe materialmente dizendo. É a promessa que Cristo fez, sem precisar de se preocupar. É automático, a bênção vem atrás de você. O Senhor faz com que ela te alcance, porque Ele tem que cumprir o que Ele está prometendo. Busque em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e Ele te abençoa. Amém? Vamos orar em favor da Andrea Surak para que Deus alcance a vida dela. É uma mulher que teve um encontro com Deus, o testemunho dela é muito forte. Ela, quase na beira da morte, ela foi levada perante o trono de Deus, irmãos. E Deus deu outra oportunidade para ela e disse: vai, volta e faz tudo diferente. Infelizmente, ela escolheu um lugar errado para congregar, mente fraca, né? Fizeram a cabeça dela, levaram todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, aonde ela caiu em fraqueza e deixou de servir a Cristo, porque escolheu um lugar errado para servir ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente. Você está no canal Júlio César Só a Verdade. Se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. O nosso objetivo é ensinar você a crescer espiritualmente dizendo, amém? E dê o seu joinha, curta o vídeo, que é muito importante você curtir o nosso vídeo e também compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas, amém? Que Deus te abençoe grandiosamente, lembrando que hoje nós estamos ao vivo com a oração da meia-noite, direto pelo YouTube.